Guadalajara, México, março de 2022. Trabalhadores do governo estão limpando os canos de água suja embaixo das ruas. De repente, encontram algo horrível: ossos humanos, uma mochila laranja e uma bicicleta vermelha dentro de um túnel profundo. Os ossos estão ali há muitos anos. Alguém os colocou ali para escondê-los. Mas quem era essa pessoa? E quem a matou de forma tão brutal? Em 2005, um jovem que trabalhava levando comida de bicicleta desapareceu para sempre durante uma tempestade muito forte. Sua mãe o procurou por 17 anos sem parar. A polícia nunca conseguiu resolver o caso, mas quando finalmente descobriram a verdade, ninguém podia acreditar no que tinha acontecido. A história é tão terrível e tão cruel que parece impossível. O assassino era alguém que jamais imaginaram, e a razão do crime é a mais dolorosa de todas. Esta é uma história real sobre segredos, traição e uma vingança que se tornou a tragédia mais terrível que uma família pode viver. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este, e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Em 15 de outubro de 2005, uma violenta tempestade atingiu os bairros periféricos de Guadalajara, Jalisco. As ruas se transformaram em rios furiosos e os habitantes se refugiaram em suas casas, esperando que a fúria do céu cessasse. No meio deste caos natural, Miguel Hernández Solís, de 23 anos, desapareceu sem deixar rastro. Miguel trabalhava como entregador para uma empresa de comida em domicílio local, predecessora do que anos depois seria conhecido como serviços de delivery modernos. Vestia o uniforme característico: camisa vermelha de manga longa, com logotipo branco no peito, calça preta esportiva, tênis escuros e capacete vermelho com viseira. Sua ferramenta de trabalho era uma bicicleta vermelha desgastada pelos anos e uma mochila térmica laranja quadrada que carregava fielmente em cada entrega. A empresa para a qual trabalhava relatou seu desaparecimento 3 dias depois, quando Miguel não se apresentou para trabalhar e não respondia às chamadas. Seu supervisor, Roberto Mendoza, declarou às autoridades que o jovem havia saído para realizar entregas rotineiras na Colônia Revolução, uma zona de classe média onde as casas se apertavam umas contra as outras em ruas estreitas. A investigação inicial foi superficial. A Polícia Municipal de Guadalajara mal destinou recursos para procurar um entregador desaparecido no meio de uma tempestade. Os oficiais assumiram que Miguel havia fugido voluntariamente, talvez para escapar de algum problema pessoal ou econômico. Seu caso foi arquivado depois de apenas 2 semanas de busca infrutífera. A família de Miguel, composta por sua mãe viúva, Carmen Solís, e sua irmã menor, Lucia, nunca parou de procurá-lo. Carmen percorreu as ruas durante meses, colando cartazes com a fotografia de seu filho em postes e muros. A imagem mostrava um jovem de rosto amável, cabelo preto ondulado e um sorriso tímido que contrastava com a dureza de seu trabalho. Os vizinhos da Colônia Revolução foram interrogados superficialmente. Alguns se lembravam de ter visto o entregador de bicicleta durante aquela tarde tempestuosa, mas ninguém pôde fornecer detalhes específicos sobre sua última localização conhecida. A tempestade havia apagado qualquer rastro físico que pudesse levar a respostas. O México de 2005 era um país em transição. A economia informal floresceu nas grandes cidades, e jovens como Miguel encontraram no trabalho de entregador uma forma de subsistência digna, mas precária. Os serviços de entrega em domicílio eram rudimentares comparados às plataformas digitais atuais, operando principalmente por telefone e com rotas estabelecidas pelos próprios trabalhadores. Miguel havia começado a trabalhar como entregador 6 meses antes de seu desaparecimento. Vinha de uma família humilde do bairro La Experiência, onde havia crescido com sua mãe depois que seu pai os abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. Carmen trabalhava como empregada doméstica em casas de famílias abastadas, se esforçando para manter seus 2 filhos. O jovem havia mostrado desde cedo uma personalidade reservada, mas responsável. Seus colegas de trabalho o descreviam como alguém confiável, que nunca faltava aos turnos e que conhecia perfeitamente as rotas da cidade. Miguel havia desenvolvido uma clientela fixa em certos setores, especialmente na Colônia Revolução,
onde algumas famílias solicitavam especificamente seus serviços. A Colônia Revolução, em 2005, era um microcosmo da classe média mexicana. Casas de 2 andares com pequenos jardins frontais, famílias tradicionais onde o pai trabalhava em escritórios do centro da cidade e as mães se dedicavam ao lar. Era um bairro tranquilo, onde as crianças brincavam nas ruas e os vizinhos se conheciam entre si. As autoridades da época tinham recursos limitados para investigar desaparecimentos de pessoas de poucos recursos. Os casos de jovens trabalhadores que desapareciam raramente recebiam a atenção necessária, sendo classificados como fugas voluntárias ou acidentes sem maior investigação. Esta negligência institucional era particularmente evidente em casos que envolviam pessoas de estratos socioeconômicos baixos. A mãe de Miguel, Carmen, enfrentou a indiferença burocrática quando tentou pressionar por uma investigação mais exaustiva. Os oficiais lhe asseguraram que seu filho provavelmente havia decidido ir embora, para buscar melhores oportunidades em outra cidade, uma explicação que ela nunca aceitou, conhecendo o caráter responsável de Miguel. Enquanto a investigação oficial se desvanecia, alguns detalhes sobre a vida de Miguel permaneciam ocultos. O jovem havia desenvolvido uma rotina particular em suas entregas na Colônia Revolução, especialmente em uma casa localizada na Rua Morelos, número 247. Esta residência pertencia à família Vargas. Eduardo Vargas, um contador de 45 anos que trabalhava em uma empresa construtora, e sua esposa Sofia Mendoza de Vargas, de 38 anos, dona de casa. Eduardo Vargas tinha horários de trabalho rígidos, saía de casa às 7 da manhã e voltava invariavelmente às 6:30 da tarde. Esta rotina previsível havia sido observada por Miguel durante suas múltiplas visitas ao bairro. Sofia, por sua vez, havia estabelecido um padrão de pedidos que coincidia perfeitamente com as ausências de seu marido. A casa dos Vargas era típica da colônia, fachada de tijolo pintada de amarelo claro, uma pequena grade de ferro forjado e um jardim frontal com algumas plantas ornamentais. Por dentro, estava decorada com móveis de madeira escura e fotografias familiares que mostravam Eduardo e Sofia em diferentes etapas de seu casamento de 15 anos. Sofia havia começado a solicitar entregas de comida 3 vezes por semana, sempre entre as 2 e as 4 da tarde. Seus pedidos eram consistentes: comida para uma pessoa, geralmente pratos elaborados de restaurantes do centro da cidade. Miguel havia notado desde o início que a mulher sempre o recebia perfeitamente arrumada, com o cabelo penteado e maquiagem cuidadosa, algo incomum para alguém que supostamente estava em casa descansando. Os encontros iniciais haviam sido profissionais. Miguel entregava a comida, recebia o pagamento com gorjeta generosa e ia embora. No entanto, gradualmente, Sofia começou a convidá-lo para entrar no interior da casa, argumentando que precisava de troco ou que queria oferecer algo para beber, dado o calor do dia. A transformação destes encontros profissionais em algo mais íntimo havia sido gradual, mas inevitável. Sofia era uma mulher atraente, com cabelo castanho claro e olhos verdes, que havia encontrado em Miguel uma fuga da rotina monótona de seu casamento. O jovem, por sua vez, se sentiu lisonjeado pela atenção de uma mulher mais velha e de classe social superior. Os encontros clandestinos entre Miguel e Sofia se intensificaram durante os meses anteriores ao desaparecimento do jovem. A mulher havia transformado as entregas de comida numa desculpa perfeita para manter sua relação extraconjugal. Miguel reorganizou sua rota de trabalho para garantir que as entregas na Casa Vargas sempre coincidissem com a ausência de Eduardo. Sofia vivia um casamento que havia perdido a paixão anos atrás. Eduardo, absorto em seu trabalho e em suas rotinas, mal prestava atenção à sua esposa. O casal não tinha filhos, uma situação que havia gerado tensão entre eles e que Sofia interpretava como um fracasso pessoal. A chegada de Miguel à sua vida representou uma aventura emocional que havia acreditado impossível. O jovem entregador encontrou em Sofia não apenas uma aventura romântica, mas também uma figura maternal que havia perdido parcialmente quando seu pai abandonou o lar. A diferença de idade e status social criava uma dinâmica complexa, onde Miguel se sentia tanto protegido quanto desejado. Sofia lhe proporcionava dinheiro extra,
roupas novas e a atenção emocional de que havia carecido em sua vida. Os encontros seguiam um padrão estabelecido. Miguel chegava à casa entre as 2 e as 3 da tarde, fingia entregar comida e permanecia no interior durante aproximadamente 1 hora. Sofia havia calculado cuidadosamente os tempos para evitar qualquer suspeita dos vizinhos ou, mais importante, de seu marido. A relação se manteve em segredo durante 5 meses. Miguel não compartilhou esta informação com ninguém, nem mesmo com sua mãe ou irmã. Para Carmen, seu filho simplesmente havia desenvolvido uma clientela fixa que lhe proporcionava bons rendimentos. O jovem chegava em casa com mais dinheiro do que seu trabalho aparentemente gerava, mas Carmen atribuiu isto às gorjetas generosas de clientes satisfeitos. Eduardo Vargas, enquanto isso, permanecia completamente alheio à traição que ocorria em sua própria casa. Sua rotina laboral inflexível e sua personalidade metódica o haviam transformado num homem previsível, uma característica que Sofia havia aprendido a explorar. O contador voltava cada tarde às 6h30, jantava com sua esposa e passava as noites vendo televisão ou revisando documentos de trabalho. A tarde de 15 de outubro de 2005 começou como qualquer outra para Miguel Hernandes. O jovem se dirigiu ao trabalho com seu uniforme impecável e sua bicicleta vermelha, sem saber que seria o último dia de sua vida. As nuvens cinzas que se acumulavam no horizonte anunciavam a tempestade que mudaria o destino de várias famílias. Miguel havia planejado sua rota habitual, que incluía a visita à casa de Sofia Vargas. A mulher havia ligado naquela manhã para fazer seu pedido regular, confirmando que Eduardo estaria numa reunião de trabalho que se estenderia até tarde. No entanto, o que nenhum dos dois sabia era que a reunião havia sido cancelada devido às condições climáticas adversas. Eduardo Vargas decidiu voltar para casa cedo naquele dia, por volta das 3 da tarde. O contador havia passado a manhã revisando números em seu escritório, mas a intensidade da chuva que começava a cair o convenceu de que era melhor terminar a jornada de trabalho. Dirigiu seu automóvel Tsuru cinza pelas ruas cada vez mais alagadas, ansioso para chegar à segurança de seu lar. Miguel chegou à casa dos Vargas aproximadamente às 2h45 da tarde. A chuva havia começado como uma garoa leve, mas se intensificava rapidamente. Sofia o recebeu na porta com seu sorriso habitual, vestida com um vestido azul claro que havia escolhido especialmente para a ocasião. A mochila térmica laranja ficou abandonada na entrada, junto com o capacete vermelho que Miguel tirou ao entrar. Os dois amantes se dirigiram para a sala, onde Sofia havia preparado café e alguns petiscos. A conversa fluiu naturalmente, misturando a intimidade física com a emocional que havia caracterizado sua relação durante os últimos meses. Miguel lhe contou sobre sua família, seus sonhos de economizar dinheiro suficiente para ajudar sua mãe e talvez estudar um curso técnico. Sofia, por sua vez, compartilhou suas frustrações matrimoniais e seus sonhos não realizados. A mulher havia estudado secretariado executivo antes de se casar, mas Eduardo a havia convencido de que era melhor que se dedicasse ao lar. Agora, aos 38 anos, se sentia presa numa vida que não havia escolhido completamente. A intimidade do momento foi interrompida bruscamente pelo som da porta principal se abrindo. Eduardo havia voltado muito antes do esperado, encharcado pela chuva torrencial que agora açoitava a cidade. Seus passos no corredor da entrada ressoaram como uma sentença de morte nos ouvidos de Sofia e Miguel. Eduardo Vargas entrou em sua casa se sacudindo da água da chuva, alheio à tragédia que estava prestes a se desencadear. O contador pendurou seu paletó encharcado no cabideiro da entrada e se dirigiu para a cozinha para preparar algo quente. Foi então que notou a mochila térmica laranja e o capacete vermelho abandonados junto à porta. A confusão inicial de Eduardo se transformou rapidamente em suspeita. Sua esposa não havia mencionado nenhuma entrega programada para aquela tarde, e a presença dos objetos do entregador em sua casa, numa hora incomum, lhe pareceu estranha. Com passos silenciosos, se dirigiu para o interior da casa seguindo o som de vozes sussurrantes que vinham da sala. A cena que Eduardo descobriu destruiu seu mundo em segundos. Sofia e Miguel estavam no sofá, numa posição que não deixava lugar a dúvidas sobre a natureza de sua relação. A traição não era apenas sexual,
mas emocional, evidente na forma íntima em que conversavam e se tocavam. 15 anos de casamento desmoronaram diante de seus olhos num instante devastador. O grito de choque e raiva que Eduardo lançou alertou imediatamente os amantes sobre sua presença. Sofia se afastou violentamente de Miguel, tentando se cobrir e balbuciar explicações incoerentes. Miguel, por sua vez, se incorporou rapidamente, consciente de que havia sido pego numa situação que poderia ter consequências graves. Eduardo, um homem tradicionalmente calmo e metódico, experimentou uma fúria que nunca havia sentido antes. A humilhação de ser traído em sua própria casa, por sua esposa, e com um jovem em quem havia confiado ao recebê-lo regularmente em seu lar, desatou uma violência que ele mesmo não sabia que possuía. Suas mãos tremeram enquanto processava a magnitude da traição. Miguel tentou explicar a situação, mas as palavras se afogaram em sua garganta. Sabia que não havia justificativa possível para o que Eduardo havia presenciado. O jovem se dirigiu para a entrada, buscando recuperar seus pertences e ir embora antes que a situação escalasse ainda mais. No entanto, Eduardo o interceptou no corredor, bloqueando sua saída. O confronto físico foi inevitável. Eduardo, impulsionado por uma mistura tóxica de humilhação, raiva e traição, empurrou violentamente Miguel contra a parede. O jovem, menor e surpreendido pela agressão, não pôde se defender adequadamente. A disputa se intensificou quando Eduardo pegou um objeto pesado da mesa do corredor, um cinzeiro de cristal que havia sido um presente de casamento. O golpe que Eduardo desferiu em Miguel com o cinzeiro de cristal foi fatal. O impacto na cabeça do jovem entregador produziu uma fratura craniana que o deixou inconsciente imediatamente. Sofia gritou horrorizada ao ver o sangue que começou a brotar da ferida, manchando o piso de mosaico da entrada. Eduardo, ainda dominado pela raiva, não se deu conta inicialmente da gravidade do que havia feito. Miguel caiu no chão com um ruído surdo que ressoou na casa agora silenciosa, exceto pelos soluços histéricos de Sofia. A chuva torrencial que batia nas janelas proporcionava uma trilha sonora sinistra à tragédia que se desenvolvia. Eduardo ficou de pé, ofegando, com o cinzeiro ensanguentado ainda em suas mãos, enquanto a realidade de suas ações começava a penetrar sua consciência. Os minutos que se seguiram foram cruciais. Eduardo verificou o pulso de Miguel e confirmou o que já temia. O jovem estava morto. A ferida em sua cabeça havia sido muito severa e a hemorragia interna havia sido fatal. Sofia, em estado de choque, mal conseguia articular palavras coerentes entre seus choros descontrolados. A mente calculista de Eduardo, treinada em anos de trabalho contábil, começou a avaliar a situação com uma frieza que o surpreendeu. Havia matado um homem em sua própria casa, e embora tivesse sido num momento de ira cega, sabia que as autoridades não veriam a situação com simpatia. Sua vida, sua carreira e seu futuro estavam em risco. A decisão de ocultar o crime foi tomada em questão de minutos. Eduardo sabia que a tempestade proporcionava uma cobertura perfeita para se livrar do corpo sem ser visto pelos vizinhos. A colônia Revolução tinha um sistema de drenagem antigo, com vários poços de inspeção e bueiros que poderiam servir para seus propósitos sinistros. Sofia, traumatizada, mas cúmplice involuntária, ajudou seu marido a envolver o corpo de Miguel numa lona que Eduardo guardava na garagem. A mochila térmica laranja e o capacete vermelho também foram incluídos no macabro pacote. A bicicleta vermelha de Miguel, que havia ficado estacionada na rua, foi recuperada sob a cortina de chuva intensa. Eduardo carregou o corpo em seu automóvel, aproveitando que as ruas estavam desertas devido à tempestade. A 3 quarteirões de sua casa, no cruzamento das ruas Hidalgo e Juárez, havia um bueiro com uma tampa de inspeção que havia notado em suas caminhadas matutinas. O poço era profundo e raramente inspecionado pelas autoridades municipais. A operação de se livrar do corpo de Miguel requereu uma precisão que só o desespero poderia inspirar. Eduardo esperou até as 2 da madrugada, quando a tempestade alcançou seu ponto máximo e as ruas se transformaram em rios furiosos. Com a ajuda relutante de Sofia, transportou o corpo embrulhado até o bueiro selecionado. A tampa da inspeção pesava consideravelmente, mas a adrenalina e o medo deram a Eduardo a força necessária para movê-la.
O poço era mais profundo do que havia imaginado, aproximadamente 4 metros, e se conectava com um sistema de túneis de drenagem que datavam de décadas atrás. Miguel foi jogado no interior junto com sua mochila térmica laranja e seu capacete vermelho. A bicicleta vermelha apresentou um desafio adicional. Eduardo a desmontou parcialmente para poder introduzi-la pela abertura da inspeção. As rodas foram separadas do quadro e cada peça foi jogada cuidadosamente no poço. A água da tempestade que corria pelos bueiros ajudaria a arrastar qualquer evidência para partes mais profundas do sistema de drenagem. De volta em casa, Eduardo e Sofia limparam meticulosamente qualquer rastro de sangue ou evidência do crime. Os mosaicos do corredor foram lavados com água sanitária e o cinzeiro de cristal foi destruído e descartado em diferentes lixeiras do bairro. A roupa que haviam usado naquela noite foi queimada no quintal dos fundos, aproveitando que a chuva disfarçaria a fumaça. Eduardo elaborou um álibi para ambos. Se alguém perguntasse, haviam estado em casa toda a tarde devido à tempestade, vendo televisão e jantando juntos. Sofia, ainda em estado de choque, seguiu as instruções de seu marido como um autômato. O trauma do evento a havia deixado incapaz de pensar com clareza ou questionar as decisões de Eduardo. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica para ambos. Eduardo voltou ao seu trabalho com normalidade aparente, mas Sofia desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático que incluíam insônia, pesadelos e ataques de pânico. A mulher parou de sair de casa desnecessariamente e evitava qualquer contato com vizinhos que pudessem fazer perguntas. Quando a polícia fez as investigações rotineiras sobre o desaparecimento de Miguel, os Vargas foram interrogados brevemente como parte do procedimento padrão. Eduardo respondeu com calma calculada, explicando que se lembrava de ter visto o entregador no bairro ocasionalmente, mas negando qualquer interação significativa. Sofia permaneceu em silêncio durante a entrevista, algo que os oficiais atribuíram à timidez natural. Os anos que se seguiram ao assassinato de Miguel transformaram profundamente a vida dos Vargas. Eduardo desenvolveu uma personalidade ainda mais obsessivo-compulsiva, controlando cada aspecto de sua rotina diária, para manter a sensação de que tinha domínio sobre seu ambiente. Seu trabalho se tornou seu refúgio, onde os números e as fórmulas proporcionavam uma ordem que contrastava com o caos emocional de sua vida pessoal. Sofia nunca se recuperou completamente do trauma. A mulher que uma vez havia sido vivaz e coquete se transformou numa figura retraída e melancólica. Desenvolveu agorafobia severa, evitando sair de casa exceto para necessidades absolutamente essenciais. Seu casamento com Eduardo se tornou uma convivência silenciosa, marcada pela culpa compartilhada e o segredo que os unia de maneira sinistra. A família de Miguel nunca parou de procurá-lo. Carmen Solis se tornou uma figura conhecida nos escritórios governamentais, pressionando constantemente por novas investigações e mantendo vivo o caso de seu filho desaparecido. Lucia, a irmã menor de Miguel, cresceu obcecada em encontrar respostas sobre o paradeiro de seu irmão. Em 2010, 5 anos após o desaparecimento, Carmen organizou uma marcha em memória de Miguel e outros desaparecidos de Guadalajara. A manifestação atraiu a atenção da mídia local e organizações de direitos humanos, mas não gerou novas pistas sobre o caso. Eduardo observou a cobertura jornalística da segurança de sua sala, sentindo uma mistura de culpa e alívio por não ter sido descoberto. O sistema de drenagem onde jaziam os restos de Miguel passou por várias modificações durante estes anos. A cidade implementou programas de modernização da infraestrutura, mas o poço específico onde Eduardo havia ocultado o corpo permaneceu intacto. As chuvas sazonais levavam água através dos túneis subterrâneos, mas a área onde repousavam os ossos de Miguel se manteve relativamente seca e isolada. Eduardo desenvolveu rituais compulsivos relacionados com a data do crime. A cada 15 de outubro, fingia estar doente para evitar sair de casa, passando o dia num estado de ansiedade extrema. Sofia, por sua vez, havia bloqueado grande parte das lembranças do evento, mas sofria episódios de depressão severa que coincidiam misteriosamente com as datas significativas. Em 2020, 15 anos após o crime,
Eduardo foi diagnosticado com diabetes tipo 2 e hipertensão, condições que seus médicos atribuíram ao estresse crônico. Sofia havia desenvolvido um transtorno de ansiedade generalizada que requeria medicação constante. Seu casamento havia sobrevivido, mas apenas como uma casca vazia do que uma vez foi. Em 8 de março de 2022, uma equipe de trabalhadores municipais realizava manutenção rotineira no sistema de drenagem da Colônia Revolução. José Martínez, supervisor da brigada, dirigia a inspeção de vários poços de inspeção que haviam relatado problemas de fluxo durante a temporada de chuvas recente. A equipe levava detectores de gás e equipamento de respiração, procedimentos padrão para trabalho em espaços confinados. Quando os trabalhadores removeram a tampa da inspeção no cruzamento de Hidalgo e Juárez, imediatamente notaram um odor estranho que não correspondia aos gases típicos da drenagem. José desceu ao poço com uma lanterna potente e fez uma descoberta que mudaria tudo: ossos humanos parcialmente enterrados em sedimento, junto com objetos que claramente não pertenciam ao sistema de esgoto. Os restos incluíam um esqueleto humano em estado de decomposição avançada, uma mochila térmica laranja com logotipo visível, um capacete vermelho fragmentado e partes de uma bicicleta desmontada. José, veterano de 20 anos em trabalhos municipais, imediatamente reconheceu que havia encontrado evidência de um crime. A polícia foi notificada e a área foi isolada como cena do crime. A investigação forense revelou que os ossos pertenciam a um homem jovem, aproximadamente de 20 a 25 anos de idade no momento da morte. Uma fratura craniana severa sugeria trauma violento como causa do óbito. Os objetos encontrados foram identificados como pertencentes a um entregador de comida, e a mochila térmica continha documentos parcialmente preservados com o nome Miguel Hernandes Solis. A detetive Ana Ruiz, designada para o caso, imediatamente conectou os achados com o relatório de desaparecimento de 2005. Os arquivos policiais foram revisados e a investigação original foi reaberta com recursos significativamente maiores. A família de Miguel foi notificada e Carmen Solis finalmente obteve as respostas que havia procurado durante 17 anos. A investigação se focou na rota habitual de Miguel e seus clientes frequentes. Os registros da empresa de entregas, embora incompletos depois de tantos anos, proporcionaram uma lista de endereços regulares. A casa dos Vargas apareceu nestes registros como uma entrega frequente durante os meses anteriores ao desaparecimento. Eduardo e Sofia foram interrogados novamente, desta vez como suspeitos principais. 17 anos de culpa e segredo haviam enfraquecido suas defesas psicológicas. Sofia, particularmente frágil após anos de trauma não tratado, se quebrou durante o interrogatório e confessou toda a verdade sobre a relação extraconjugal e os eventos de 15 de outubro de 2005. A confissão de Sofia levou à prisão de Eduardo por homicídio. Durante o processo legal, emergiu o detalhe mais devastador de toda a história. Análises de DNA revelaram que Miguel Hernandes Solis era filho biológico de Eduardo Vargas. O jovem havia sido dado para adoção quando Eduardo tinha apenas 20 anos, uma decisão que havia mantido em segredo mesmo de sua esposa. Eduardo havia assassinado sem saber seu próprio filho, a criança que havia abandonado 18 anos antes. A tragédia grega desta revelação destruiu completamente o homem que havia vivido 17 anos com o peso do crime. Durante seu julgamento, Eduardo confessou completamente, expressando um arrependimento que transcendia qualquer possibilidade de redenção. A história de Miguel Hernandes Solis se tornou um símbolo das tragédias que podem resultar de segredos familiares, abandono parental e violência doméstica. Carmen Solis finalmente pôde enterrar seu filho com dignidade. Embora o conhecimento da verdadeira identidade do assassino tenha adicionado uma dimensão de horror que nunca havia imaginado. Eduardo Vargas foi sentenciado a 30 anos de prisão por homicídio. Sofia recebeu uma sentença reduzida por cooperar com as autoridades, mas sua vida ficou destruída pelo peso da tragédia. A Colônia Revolução nunca foi a mesma depois que a história veio à tona, lembrando a todos que os segredos mais sombrios frequentemente se ocultam por trás das fachadas mais normais. O caso fechou
depois de 17 anos, mas deixou lições profundas sobre as consequências de decisões tomadas em momentos de paixão cega e a importância de confrontar o passado antes que este se torne uma força destrutiva no presente. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como essa, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que a gente possa continuar compartilhando mais histórias como essa. Até a próxima!